Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você veio aqui porque você gosta da área da confeitaria, tem interesse em trabalhar com delivery, com o iFood, ou até mesmo fazer produtos por encomenda, receitas, rotinas e tudo mais, você veio no lugar certo. Porque aqui eu vou te mostrar um pouquinho do que acontece nos bastidores da nossa confeitaria artesanal. Eu sou daqui de Atibaia, interior de São Paulo, e vou mostrar para vocês um pouco do passo a passo que a gente passa aqui na confeitaria, né? O nosso dia, a nossa rotina e tudo mais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já curtir, comentar, compartilhar e o principal, gente, se inscrever aqui no canal para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para o máximo de gente possível. Lembrando também que eu já abordei alguns assuntos como a minha experiência no iFood, um pouco também sobre um golpe novo que os entregadores do iFood estão aplicando, uma receitinha super legal e super lucrativa. E eu vou mostrar para vocês que essa receita é sim super lucrativa, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma precificação básica. O que é a precificação, tá? A precificação nada mais é do que a gente colocar numa tabela, pode ser no computador, como pode ser no caderno, não importa, tá, gente? É a gente exemplificar item por item que a gente gasta ou que a gente utiliza para fazer aquela produção. Então, para fazer uma receita, a gente utiliza, né, alguns ingredientes. A gente precisa precificar esses ingredientes para quê? Para no final do nosso produto, a gente saber se aquele valor que a gente quer cobrar do cliente está acessível ou não, está tendo lucro ou não e está de acordo com o mercado, tá, gente? Lembrando que não é porque a gente precifica o produto que necessariamente a gente tem que colocar aquele valor o mercado aceitando ou não. Tem produtos que a gente consegue sim ganhar uma margem de lucro maior, mas tem produtos que não, tá? Isso acontece aqui na confeitaria e eu acredito também que aconteça em todos os lugares. É importante, é essencial a gente saber fazer a precificação corretamente, porque a precificação nada mais é do que a gente saber o quanto aquele produto, quanto aquele item, né, aquela receita vai custar pra gente. E a gente saber que a gente tem que vender aquele produto pelo um valor maior do que o que a gente está pagando. Com certeza, né, gente? A precificação, ela engloba alguns fatores, porém a gente tem que ter sim uma margem de lucro naquele produto, tá bom? Outra coisa importante é que, de acordo com a precificação também, a gente consegue ter uma noção de uma ficha técnica. O que é uma ficha técnica, tá, gente? Uma ficha técnica nada mais é do que a gente ter anotado a quantidade de item que vai naquela receita, né, por gramatura, geralmente a gente utiliza aqui na confeitaria. A gente tem anotado a quantidade de item que vai em cada receita, o quanto nos rende, e a gente já sabe o quanto aquele produto vai render. Vou dar um exemplo, tá, na prática. Por exemplo, eu faço a banoffee caseira, tá? Então, o que eu faço? Para a banoffee, eu utilizo alguns ingredientes, dentre eles o leite condensado. Eu preciso saber o quanto aquele leite condensado cozido da lata, ele vai me render no final. Então, eu já sei que ao final da minha lata, eu tenho um total de 8 banoffes prontas. Então, é mais ou menos esse o esquema da precificação, tá? A precificação, ela é essencial para a gente conseguir adequar aquele produto, né, no valor final do nosso cliente e a gente conseguir ter lucro. Muitas vezes as pessoas não têm lucro na confeitaria, ou às vezes elas falam, parece que eu estou trabalhando para pagar o mercado, para pagar os meus custos. Mas é por isso, tá? É porque não conseguiu precificar aquele produto corretamente. E a precificação, ela existem N maneiras de se fazer, N maneiras de ser certa ou ser errada, tá? Não existe um padrão, não existe uma fórmula mágica, digamos assim. Então não tem como eu virar para você e falar que a sua precificação está errada, que você faz de uma maneira diferente da minha. Ela pode estar errada,
o cálculo. Mas a maneira como é feita a precificação, ela não tem uma fórmula exata e não tem como a gente falar que ela tem que ser feita daquela maneira, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou trazer vocês aqui para o computador comigo e vou fazer uma precificação passo a passo. Antes de eu vir para o computador, eu vou relembrar com vocês um pouquinho sobre a receita que a gente fez no vídeo passado, tá? Para quem ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Foi uma receita de um brigadeiro cremoso, onde a gente utilizou como base 3 produtos apenas, tá? Então, por isso que eu fiz aquela receita, eu já fiz pensando nessa precificação, porque era uma receita coringa, tanto para os nossos copos da felicidade, é o item que a gente usa como base nos copos, então vocês podem usar também. E também é uma receita fácil de ensinar numa precificação, porque ela só utiliza apenas 3 itens, tá bom? Então, bom, vamos lá, né, sem alongar muito, já falei um pouquinho. Se tiver dúvida, gente, é só me perguntar aqui embaixo. Vamos lá, eu vou trocar a câmera, vou colocar a câmera aqui do computador para poder mostrar para vocês um pouco do passo a passo, tá bom? E vou narrando um pouco como que a gente vai fazer esse processo, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem e vem comigo. Então vamos lá. Vindo aqui para a tela do computador, eu abri primeiro uma página do Word para escrever com vocês a nossa receita, tá? Então, aqui é um brigadeiro cremoso de chocolate. Eu vou colocar os ingredientes que a gente vai utilizar nessa receita, que no caso são 2 latas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e 2 colheres de chocolate em pó 50%. Pode ser chocolate em barra? Pode, só vai alterar lá na hora de colocar na precificação, tá bom? Se caso for o leite ninho, também é só alterar e assim por diante, tá? Essa é uma base. Do lado aqui, gente, eu tô colocando, entre parênteses, ele em gramatura. Por quê? Vocês vão entender lá na hora da precificação que é mais interessante a gente deixar todos os itens em grama. Então, eu faço essa alteração, tá? E deixei até grifado para poder, na hora, a gente não esquecer. E aí, eu estou colocando que a nossa receita leva 30 minutos de panela e 4 horas de descanso na geladeira, tá? É importante a gente marcar esse tempo, porque, como eu falei, essa é uma precificação básica. Então, vai ser essencial a gente ter estes valores, tá bom? Então, um total de 4 horas e meia da nossa receita, tá? Basicamente, a gente vai calcular o tempo gasto com 4 horas e meia e aí eu vou começar a adicionar alguns valores como o gás, a luz elétrica, a água e o salário, tá bom? Gente, outro item importante, o salário é relativo, a água, a luz e o gás é de acordo com o que você usa na sua residência. Lembrando que se você trabalha em casa, você coloca esses valores, porém, se você quiser também colocar proporcional, você pode. Eu coloquei o valor cheio, porque o gás eu basicamente utilizo somente na confeitaria, tá? A gente tem 2 gás aqui em casa e um deles é da confeitaria e o outro é da casa. Então, eu gasto por mês R$50 de gás, R$200 de luz, R$112 de água, que eu pago o mínimo de água, e R$1.800 que eu coloquei como o salário, tá? Então, todos esses valores são por mês. Então, eu adicionei aí o valor por mês de todos os itens, tá bom? Pra gente ter um parâmetro. O salário, gente, como eu falei, é relativo. Pode ser que você coloque um valor menor, como você coloque um valor maior. Eu coloquei o piso base da categoria aqui na cidade de Atibaia. Aí é relativo, você pode colocar um valor maior ou menor, né? Vai de acordo com o que você acha. O dia tem 24 horas, tá? E o mês a gente vai fazer uma média de 30 dias no mês. Então, eu vou fazer o cálculo de 30 dias vezes 24 horas, que vai me dar um total de 720 horas no mês. Ali em cima, eu fiz o cálculo dividindo o valor gasto pelas 720 horas. Então, por exemplo, o gás deu 0,06, a luz deu 0,27, a água deu 0,15 e
o nosso salário deu R$ 2,50. Somei todos estes valores e o total foi de R$ 2,98 por hora gasto na nossa mão de obra. Eu vou multiplicar esse valor pelo tempo gasto na receita, porque a gente não levou apenas 1 hora para fazer essa receita. Essa receita foi feita em 4 horas e meia. 4 horas e meia no cálculo é 4,5. Então, eu vou fazer o valor de R$ 2,98 vezes 4,5, que é o valor do tempo gasto na receita, tá? Vai me dar um total de R$ 13,41 na receita. Então, essa é a nossa mão de obra. E agora, nós vamos para o Excel para poder montar a nossa planilha. Eu vou fazer, gente, de uma forma muito básica, vocês vão ver. Tem gente que faz mais elaborada, tem gente que faz mais detalhado, mas como eu tô falando, essa é uma precificação muito básica que eu tô fazendo com vocês. Primeira coisa que eu fiz ali foi aumentar, tá? As minhas linhas iniciais, porque são as linhas que eu vou colocar a descrição do meu produto, né? Dos itens que vão, e o peso da embalagem. E outra coisa também que eu fiz foi sublinhar, né? Ou seja, riscar, deixar bem visível as linhas da nossa tabelinha. Então, eu coloquei uma coluna para ingredientes, uma coluna para o peso da embalagem, uma coluna para o preço na embalagem, tá bom? Uma coluninha para a quantidade que nós vamos utilizar na receita, e por isso que lá atrás eu coloquei todas as quantidades em gramas, porque aqui eu vou usar a unidade de medida de gramas, e uma coluna para o valor final. Então, eu comecei a adicionar os nossos produtos que a gente utilizou. Por isso que eu falei que eu fiz aquela receita do brigadeiro, porque era uma receita mais simples e seria mais fácil de ensinar numa precificação. Então, eu comecei a adicionar os itens, tá? O leite condensado, o creme de leite e o chocolate 50%. Eu utilizo chocolate em pó 50%. Como eu falei na receita, eu utilizo geralmente da Cical, mas tem outras marcas também que dá para utilizar que são boas. Aí, vocês podem ver que eu só dei uma grifada, né, na primeira coluninha para ela ficar em destaque, pra gente poder depois, né, não confundir. E é isso, gente. Eu vou organizando essa tabelinha de acordo com a minha necessidade. Tem outras tabelas que eu faço de acordo com algumas datas comemorativas para ficarem diferentes, tá? Pra gente poder não confundir com as nossas tabelas do dia a dia. Mas essa é uma tabelinha básica. E aí, o que eu vou fazer, tá? Eu coloquei ali o peso que a gente tem na embalagem. Então, o leite condensado, ele vai ter 395 gramas, o creme de leite 200 e o chocolate tem 1 quilo. Ali eu vou colocar na tabelinha do preço, eu vou colocar o valor, né, a unidade de medida que é a moeda, pra gente poder colocar o preço. E aí eu vou anotando. Aqui eu estou pagando atualmente o valor de R$ 6,19 no leite condensado, R$ 3,29 no creme de leite e R$ 35,90 no chocolate em pó. A quantidade que eu vou utilizar na receita é o leite condensado. Eu estou utilizando a quantidade de 790 gramas. O creme de leite são 400 gramas e o chocolate em pó 50 gramas. Para fazer o valor final, eu vou usar uma regrinha que é o igual. Aí eu clico no preço, aperto a barra, que significa divisão, divido pelo peso na embalagem e multiplico pela quantidade na receita. E eu vou fazer isso para os demais. Então, lembrando, tá? Eu coloco o igual para a gente poder ter o valor. Aperto o preço, divido pela quantidade do peso na embalagem e multiplico pela quantidade na receita. Feito isso, eu vou adicionar uma coluninha para escrever o valor total gasto naquela receita. Aquele valor não é o valor final, tá, gente? É o valor gasto de produto. Então, eu vou e escrevo ali, né, o valor gasto, o custo total da minha receita. E aí, eu vou fazer a somatória.
Outra coisa, tá, gente? Se o produto que vocês forem utilizar tem mais linhas, é só vocês irem adicionando, irem configurando a tabelinha de vocês. E ali, ó, vocês vê que eu coloco o igual, tá? Eu até errei na hora de fazer, mas é o igual. E eu vou clicando item por item e vou somando, tá? Aí, o total que ele me deu foi no valor de R$ 20,76. Esse valor é de custo do produto. Lembrando que a gente tem que adicionar a nossa mão de obra também. Para adicionar nossa mão de obra, lembra aquele valor de R$ 13,41 que a gente tinha feito a soma anteriormente? A gente adiciona ali agora. E aí, eu vou fazer o custo final da receita. Esse é o custo que você tem que cobrar além desse valor. Se você cobrar menos que isso, você está tendo prejuízo. Ah, mas tem outros itens que a gente poderia colocar na mão de obra, como, por exemplo, a internet ou, né, a gasolina. Sim, gente, vocês podem adicionar todos esses custos, tá? Como são itens variados, eu não adicionei. Então, para finalizar, o nosso produto, ele custou R$ 34,17. Esse é o valor que a gente tem que cobrar no mínimo por aquele produto. Lembrando que esse é uma base de recheio que a gente utiliza para os copos e tudo mais. Então, não tem como eu falar para você que eu cobro X naquele produto, tá, gente? Esse foi uma base. E para poder mostrar um pouquinho melhor para vocês, o que eu fiz? Eu copiei a tabelinha e colei, porque eu vou adicionar 2 itens aqui para fazer uma precificação diferente com vocês. No caso, aqui eu tô colocando como se eu estivesse fazendo um cento de docinhos, né? Na verdade, essa receita, ela me rende 75 docinhos, que é o peso que a gente vende aqui, né, nos nossos docinhos, ela me rende 75. Então, eu adicionei mais 2 itens, que seriam as embalagens, né, as forminhas de docinho, e a caixa de docinho também. As embalagens, ela vem 100 unidades, né, e eu pago R$ 1,99. E a caixa, ela vem apenas uma unidade e eu pago R$ 4,49. E eu vou utilizar 75 unidades, né, de embalagem para docinho e uma caixa. Vou fazer aquele mesmo esquema da nossa regrinha, que é o igual, o preço dividido pelo peso na embalagem, multiplicado pela quantidade na receita. E aí eu vou fazer um novo somatório para a gente ter uma noção de quanto custaria aquele produto. Somei todos eles, tá? E ele me deu um resultado final no valor de R$ 26,14,74. E é isso, gente. Esse seria uma precificação básica. Como eu falei, né, eu vou colocar a nossa mão de obra e aí eu vou somar de novo para a gente ter um preço final daquele produto. E eu vou colocar também o nosso rendimento, para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona. Então, aí eu estou adicionando, né, o nosso preço final do produto já com a mão de obra, totalizando um valor de R$ 40,15. O meu custo para fazer 75 docinhos, então, é de R$ 40,15. Quanto que me custa cada docinho, ou seja, cada bolinha de brigadeiro? Eu vou fazer aqui o rendimento, que é 75 unidades, que essa receita me rende. Então, eu vou colocar ali o 75, que é o valor, né, que vai render. E eu vou fazer esses R$ 40,15 dividido pelo nosso rendimento, que são 75 unidades. Então, eu pego esse valor, né, de R$ 40,15 barra 75 unidades e faço a regrinha. A mesma regrinha, tá, gente? O valor tá o igual. E aí, eu clico no 40,15 e divido pelos 75 que tá ali em cima e vai me dar um valor final do produto, que é 54 centavos. Então, para você ter um valor de produto, para você ter um lucro, você cobrando acima de 54 centavos cada unidade do seu docinho, por exemplo,
você já tem lucro. Então você pode cobrar, por exemplo, R$1 que você tem lucro. Gente, então foi isso, tá? Eu fui narrando o que eu fui fazendo aqui no computador. Vocês conseguiram acompanhar certinho como que eu fiz uma precificação básica. Lembrando, tá, gente, que eu no final adicionei como se eu estivesse fazendo brigadeiro de enrolar, só para vocês terem uma noção como acrescentar o valor da embalagem também, tá? Mas isso é relativo, então quando for um produto mais detalhado, por exemplo, um copo, que além, né, dessa precificação básica que a gente tem do brigadeiro de chocolate, por exemplo, tem outros ingredientes também que a gente coloca. Tem a embalagem do copo, tem a etiqueta. Aí, se eu vou mandar por delivery, tem também uma tag, o lacre de segurança, a sacola para mandar pelo delivery. Tudo isso a gente inclui na precificação. Eu fiz essa precificação básica, que é para poder fazer desde o início, porque não adianta eu já chegar com uma precificação muito elaborada para vocês e vocês não entenderem ou ficarem com muitas dúvidas, tá? É vídeo que a gente fez sobre precificação, tá? Eu vou criar uma playlist aqui no canal sobre precificação. Então, se você quiser acompanhar mais vídeos sobre esse, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho de notificações para sempre quando a gente postar vídeos novos, vocês estarem ligadinhos aqui. Se você gostou desse vídeo, se você achou que foi um conteúdo relevante, não esquece, tá, gente, de curtir, comentar, que é super importante para eu saber se vocês gostaram ou não, e compartilhar com o máximo de gente que vocês sabem que vão se interessar por esse conteúdo. Uma outra coisa é, o que vocês quiserem acompanhar, o que vocês quiserem ver aqui no nosso perfil, comenta aqui embaixo, tá, que eu vou tentar trazer. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês entendam, tá bom? Que tenham sanado todas as dúvidas de vocês. E se surgir mais alguma dúvida, o meu Instagram é esse daqui, o meu TikTok é o mesmo user do Instagram, então se você quiser é só acompanhar lá. Acompanhe nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu acho que eu vou falar sobre uma novidade que aconteceu na nossa loja esse mês de fevereiro. Se você estiver curioso para saber o que é, comenta aqui embaixo que eu conto para vocês em primeira mão, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Até mais. Tchau, tchau.